Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. E não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos no dia 18 de dezembro, cada vez mais nos aproximando do grande dia do nascimento do Senhor. E aqui eu repito o que eu disse ontem. A liturgia coloca agora esses personagens, essas pessoas importantes ali do momento do nascimento de Jesus, que é João Batista, Nossa Senhora. E ontem eu havia esquecido de falar de José. E aqui está José. Ontem nós vimos toda aquela genealogia e ali fala que Jacó gerou José, do qual veio Maria. Deixa eu contar aqui, deixa eu ler como estava no evangelho de ontem, para eu não me atrapalhar. Então, no evangelho de ontem, dizia o seguinte: Davi gerou Salomão, daquele que tinha sido a mulher de Urias, e depois disse assim, Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acás, e assim por diante. Aí chega um momento que ele vai dizer, Jacó gerou José, Jacó gerou José, o esposo de Maria, até aqui está tudo indo bem, o esposo de Maria, e de repente acontece a mudança, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. E agora no evangelho de hoje nós vimos, como isso se deu. Então aqui diz Maria, sua mãe. Ele não está dizendo José, que é o pai de Jesus, enquanto aquele que na união com Nossa Senhora, aí Jesus foi concebido no ventre dela. Não. Ele começa dizendo assim, Maria, sua mãe, estava prometida em casamento com quem? Com José, a José. E antes de viverem juntos, antes dos dois coabitarem, antes dos dois se unirem, o que foi que aconteceu? Ela ficou grávida antes de acontecer. Ela ficou grávida, mas ficou grávida como? Pela ação do Espírito Santo. Então, para dizer que José não é o pai de Jesus, ele é pai adotivo. Agora, Maria não, Maria é mãe de Jesus, não é mãe adotiva, ela é mãe de Jesus. E aqui, meus irmãos, precisam entender, Jesus, ele é Deus. Por isso que nós dizemos que Maria é mãe de Deus, não é mãe do Pai, não é mãe do Espírito Santo, ela é mãe de Deus, é mãe de Jesus Cristo, porque nós cremos num Deus trino, um Deus único e trino, um único Deus
em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa segunda pessoa, que é Deus, foi ela que nasceu de Nossa Senhora, que é Jesus Cristo. Por isso, Nossa Senhora é mãe de Deus. E aqui acontece essa situação difícil para José, porque Maria estava grávida e José não se uniu com ela. Como é que se deu isso? Ela me traiu. Porque quando o anjo Gabriel apareceu a Nossa Senhora e disse que ela iria ser a mãe do Salvador, naquele momento o Espírito Santo veio sobre Maria. E aí ela ficou grávida. O Espírito Santo veio, por isso que aqui está dizendo, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Só que quando Maria ficou grávida, ela imediatamente foi visitar sua prima, que também estava grávida já no seu 6º mês. Então, Nossa Senhora ficou 3 meses com Isabel. Então, nesses 3 meses, José não a viu. Quando Maria volta, ela volta com a barriga dela, mostrando que ela estava grávida. Aí José entrou em crise. E a crise de José foi qual? Bem, se eu sou o esposo dela, eu não tive nada com ela e ela está grávida, ela me traiu. Então José, como ele era um homem justo, ele resolveu fazer o quê? Eu vou me despedir dela, vou deixar ela, porque ela é uma traidora. Que é isso que estava na cabeça de José, meus irmãos. Não vamos ficar enfeitando coisas, não. Ele olhou para Maria e ela estava grávida. E até então nenhuma mulher tinha engravidado assim diretamente de Deus. É sempre por meio de um homem. Então ele entrou em parafuso, resolveu rejeitá-la. E foi embora. Mas aí quando ele está sonhando, o anjo vem e diz para ele, olha, José, o que aconteceu com ela foi pela ação do Espírito. Não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Ela não te traiu, José. Ela não é traidora, não. Ela é fiel a você. Ela é fiel e vai ser, ela foi fiel e vai ser sempre fiel. Mas o que aconteceu com ela, José, foi o seguinte, é que ela não contou para você, ela foi embora, ela foi para a casa de Isabel e quando voltou você se deparou com essa situação. E é óbvio que você iria ficar assim. Mas o que aconteceu com ela foi o quê? O Espírito Santo veio sobre ela e ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Aí José entendeu tudo. Embora não é fácil entender isso, mas ele, graças a Deus, ele entendeu, ele recebeu Nossa Senhora como esposa, sim, e aí ele se torna o pai adotivo de Jesus e Nossa Senhora a mãe original, a mãe de Jesus, e como ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, então ela é mãe de Deus. Aí o anjo lembra também para José que a profecia falava: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. A vinda de Deus no meio de nós é para estar conosco, para nos redimir e para salvar. E Maria continuou virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Ela continuou virgem. Vamos parar com essas histórias que depois Maria teve filhos com José. Não teve nada. Isso é conversinha aí dos protestantes que não querem entender a coisa como deve ser entendida. Então ela não teve mais filho, o único foi Jesus Cristo. José não teve relação com Isabel, com Nossa Senhora, com Maria, não teve, ela continuou virgem, meus irmãos, antes do parto, no parto e depois do parto. Não entra em conversinha de protestante. Não entra, porque quando fala
Ah, os irmãos de Jesus estão aí. Irmãos é no sentido de que os parentes eram chamados de irmãos. É só isso. Então ela se tornou intacta, pura, a virgem pura, sempre virgem. Não foi tocada por ninguém. José não tocou na Virgem Maria. Ele se tornou pai adotivo de Jesus. E nós comemoramos aí, recentemente, nós vimos o dia da apresentação de Nossa Senhora no templo, que a tradição vai nos dizer que já ali ela se entregou inteiramente a Deus. Então, José, não tenha medo de levar Nossa Senhora para sua casa, cuida dela, e nós não vamos ter medo também de levar Nossa Senhora também para a nossa casa, que ela fique conosco. E quando ela está conosco, o Emmanuel, Jesus Cristo, está conosco também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó guia de Israel, é o que fala a aclamação do Evangelho de hoje, que no Monte Sinai orientastes a Moisés, ó vinde redimir-nos com um braço estendido.